Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero orar por você, pela sua vida espiritual, sentimental, financeira, por todas as áreas da sua vida. Amém, glória a Deus. Gente, essa semana fui no monte, viu? Essa semana fui no monte orar por você, pela sua vida. Eu já falei, né, que eu vou toda semana, né, no monte, né? Orar para Deus estar te entregando vitórias, bênçãos, porque, gente, cada um dá o que tem, né? Então a gente tem que se encher da presença de Deus, a gente tem que se encher, né, da unção de Deus, né, para poder estar passando. Então a gente só entrega aquilo que a gente tem. Então a gente tem que buscar, né? Buscar a direção de Deus, tem, acima de tudo, buscar a presença de Deus, buscar a unção de Deus, porque sem a unção de Deus a gente não é nada, né? A gente vai entregar o quê, né? Se a gente não tiver a unção de Deus, a presença de Deus, a gente tem que estar buscando, né, se consagrando, jejuando, né, subindo ao monte, orando, buscando a Deus, né, orando de madrugada, deve estar se enchendo da presença de Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou falar de uma palavra aqui que eu gosto muito. Eu amo esse profeta, o profeta Jeremias. Por que eu amo esse profeta? Porque é um profeta que tinha medo de pregar, de falar de Deus, né? E mesmo com medo, mesmo com todos os problemas, né, dificuldade, mesmo assim ele obedeceu a Deus e cumpriu o seu propósito, o seu chamado, né? Então é um profeta que eu gosto muito, o profeta Jeremias. Ele era considerado o profeta chorão. Deus, ele foi chamado ainda quando ele estava no ventre da mãe dele. O profeta Jeremias foi chamado de profeta das nações, ainda quando ele estava no ventre da mãe dele, e ele relutou pelo seu chamado. Ele não queria ser profeta, ele não queria, e Deus falou: Jeremias, você foi o escolhido, chamado, né? Então Jeremias, ele falava: Senhor, mas eu não sei falar, Senhor, e eu não passo de uma criança. E Deus falou: Jeremias, eu coloco palavras na tua boca. Tudo que ele profetizou aconteceu, tudo que ele profetizou aconteceu. Então, gente, ele obedeceu a Deus, né? O que Deus mandou ele fazer, ele fez, ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele, né? Vamos ler lá a mensagem do profeta Jeremias, né? Que fica lá no livro de Jeremias, né? No capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 4. Amém? A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandares falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, gente, Deus falando pro profeta Jeremias, né? Jeremias, eu te conheci ainda na madre da tua mãe, né? No ventre da tua mãe, eu te conheci, te constituí profeta às nações, né? E Jeremias fala: mas Senhor, eu não sei falar. Ele fala: não, mas eu coloco palavras na tua boca. E Deus o tocou na boca dele, né? E ele falou, né? Ele profetizava, né? Então, gente, ele chorava porque o profeta Jeremias, ele era muito perseguido, gente. Ele era muito perseguido, queriam matar ele. Então ele sofreu muito, então ele chorava. Ele escreveu até o livro, né, da Bíblia, Lamentações, né, de Jeremias. Então ele escreveu Lamentações de tanto que ele, né, sofria perseguições, ele chorava, então por causa do chamado dele. Então tem muita gente que sofre por causa do chamado, tem muita gente que passa, né, um mau perrengue, né, tem muita gente que sofre, né. Então, gente, às vezes tem pessoas que ficam a vida toda tentando descobrir o chamado. Senhor, mas qual que é o meu chamado? Às vezes o chamado da pessoa é uma coisa tão simples, a pessoa já tá até cumprindo, já tá até fazendo e nem sabe, né, sabe? Porque, gente, o chamado não é só ministerial, porque tem pessoas que acham que o chamado é só ministerial, né, para trabalhar na igreja. Às vezes tem pessoas que acham que o chamado é só pastor, né, pastora, né, obreiro, obreira. Não, gente.
O seu chamado pode ser para qualquer coisa. Às vezes é você trabalhar numa empresa, desenvolver bem o seu trabalho, cuidar ali de uma equipe, cuidar ali do seu trabalho, né? Às vezes é onde você tá. O que você está fazendo pode ser o seu chamado. Deus te chamou para fazer aquilo, entendeu? Então, tem pessoas que às vezes o chamado, cuidar do marido, cuidar dos filhos, encaminhar bem os filhos, né? Formar os filhos. Aquele papel que a mãe está fazendo ali, encaminhar bem os filhos na vida, né? Cuidar, criar ali, educar, né? Fazer pessoas de bem, né? Formar caráteres daquelas pessoas, pessoas de bem. E as pessoas cumpriu aquele chamado, o propósito dela, o chamado dela era aquele, é esse. Então, tem pessoas que às vezes confundem. Acha que é só trabalhar na igreja, às vezes não é. O seu chamado pode ser qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Então você vai desenvolver aquilo bem. Às vezes aonde você tá mesmo, você fala de Deus, ganha alma para Jesus, é o seu chamado, é ali, né? Fazendo aquilo, né? Deus me chamou, né? Falou, né? Vem a revelação de Deus, falou que eu ia pregar a palavra dele. Eu falei assim, mas Senhor, meu Deus, eu fiz igual o profeta Jeremias. Eu falei, Senhor, mas como assim? Eu não sei pregar, eu não sei falar, não. Eu não sei falar, Senhor. Eu não sei pregar lá na empresa, como o Senhor via lá. Eu era tímida, eu não conseguia falar, né? Em reuniões, eu mal abria a boca, Senhor. Eu não sei, eu sou tímida. E aí Deus falou no meu coração, é só abrir a boca que eu vou falar. É eu que falo. Como que a gente aprende a fazer uma coisa? É só fazendo, né? A gente só aprende fazendo. Ninguém sabe fazer nada, ninguém nasceu sabendo. A gente vai aprendendo com o tempo, vai desenvolvendo as habilidades, a gente vai aprendendo, Deus vai capacitando, Deus vai ensinando. É a pessoa fazendo, ninguém aprende de outra forma a não ser fazendo. E foi isso que Deus me mandou fazer. Vai fazer. Você vai aprender fazendo. Eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou falar pela sua boca. Então, gente, é assim, desse jeito. Quando eu cheguei na empresa, gente, eu não sabia fazer nada. Eu nunca tinha trabalhado na área, eu tinha feito o estágio, né? Eu fiz o estágio bem pouquinho. O diretor da empresa era o mesmo que tinha me contratado na igreja, entendeu? Ele já me conhecia, entendeu? E ele era irmão da minha chefe. Ele pediu pra minha chefe pra me levar pra lá. E eu cheguei lá e eu não sabia fazer nada. E eu fui barrada. Ele me chamou, mas a pessoa que estava lá no ambiente mesmo, no escritório, me barrou. Falou, mas como assim? Você não sabe fazer nada. Você sabe transmitir CAGED? Você sabe fazer CFIP? Você sabe RAIS? Você sabe DIRF? Era tudo coisa complicada, gente. Coisas que eu tinha estudado na faculdade, mas eu não tinha colocado em prática. Eu nunca tinha trabalhado. E a gente só aprende colocando na prática. A gente só aprende fazendo. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu liguei para um monte de gente. Gente, é coisa que não dá para ensinar. Você perguntando. Ninguém vai saber te ensinar. É só fazendo, só fazendo. E aí, o que eu fiz? Eu fui aprendendo na prática. Ela também não sabia fazer, ela queria uma pessoa que soubesse, porque ela também não sabia, mas aí contratou uma terceira pessoa que sabia, e a gente aprendeu com aquela pessoa. Tinha trabalho que era para contabilidade fazer, mas o contador, ele era sobrecarregado com muitas coisas, muitas atividades para fazer, então ele deixava nas minhas mãos. Quando eu fiquei responsável pelo setor, então eu ajudava muito o contador. Eu aprendi a fazer tão bem aquele trabalho que o contador não se preocupava. Ele nem se preocupava em conferir, ele deixava eu conferir. Aprendi a fazer tão bem aquele trabalho, por quê? Porque eu me esforcei, eu me dediquei, eu foquei naquilo, eu falei, eu vou aprender, eu não sei, mas eu vou aprender. E eu aprendi a fazer tão bem aquele trabalho que ele não se preocupava. Mas eu cheguei lá sem saber fazer nada, mas eu aprendi. Então, a gente só aprende fazendo, desenvolvendo. A gente focando, colocando na prática. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você só ouvir, não adianta, não vai mudar a sua vida. Você só ouvir a palavra de Deus, não vai mudar. O que muda é a prática. É você ouvindo e colocando em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, colocando em prática. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai transformar, que vai fazer a sua mudança, que vai fazer a sua vida mudar. É a prática, é você colocando em prática. Quando Deus falou comigo, eu falei, Senhor, e agora? Eu não sei.
eu não sei fazer isso não, eu não sei pregar não, Senhor. Mas ele falou, você vai fazer e você vai aprender fazendo. E aprende de outra forma, né, gente, a não ser fazendo. Tudo na sua vida que você for aprender, você vai aprender fazendo. Quando você vai dirigir um carro, você só aprende na prática, dirigindo ali na rua, no meio da confusão, ali no trânsito, que você vai aprender, né? Você não aprende na autoescola. Você não aprende a dirigir, ali só tá te dando uma noção, uma direção, mas você só vai aprender mesmo na prática, fazendo. É isso, você só aprende fazendo. A oração. A pessoa fala, eu não sei orar, ninguém sabe orar, mas você tem que fazer aquilo ali todo dia, que vai chegar uma hora que você vai sentir falta. Se você não orar, você vai sentir falta. Falar, poxa vida, eu ainda não orei, eu tenho que orar. Então tem coisas que você vai fazendo, vai virando hábito na sua vida e você não vai conseguir ficar mais sem aquilo. Às vezes jejum é tanto que o dia que você não jejua, você fica até com medo, em dúvida, será que eu tô jejuando? Será que eu tô jejuando? Meu Deus, você come alguma coisa e fala, meu Deus, será que... Aí você até esquece que não tá jejuando. Você fica até com medo ali, com receio de comer, achando que tá jejuando. E na verdade, você não... é porque é o hábito que você pega o hábito de jejuar, que é o dia que você não jejua, você acha estranho, você fica até com medo de comer, achando que tá jejuando. É o hábito, gente. A gente acostuma fazer uma coisa e acostuma fazer tanto aquilo que você acha estranho não fazer. Você não acostuma ficar sem fazer aquilo. Então, gente, a sua vida com Deus é assim. Você tá tão acostumado a ficar fazendo as coisas para Deus, costuma fazer as coisas para Deus, que você não fizer um dia, você vai sentir falta. Você vai sentir falta, né? Então, as lutas vêm, gente, a perseguição, porque quanto mais você trabalha para Deus, mais vem luta, mais vem perseguição, mais vem. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho para Deus, né? Comecei a gravar as minhas mensagens aqui no YouTube. Eu chegava na igreja, tinha uma pessoa que ela debochava tanto, ela falava tanto, e aí eu não estava entendendo. Eu falei assim, mas Senhor, né? Por que essa pessoa faz isso? Essa pessoa tem um cargo aqui na igreja, né? Acima de mim. Eu não podia chegar lá, gente, que a pessoa já ia debochar da minha cara, dar risada, colocar apelido. Eu falava, gente, é uma pessoa que deveria estar me dando força, me ajudando, me orientando. Essa pessoa tá dando risada de mim, tá debochando a palavra de Deus. Porque o que eu tô fazendo é a palavra de Deus, eu tô evangelizando, falando de Deus, do Senhor, e essa pessoa fica debochando, essa pessoa fica dando risada de mim. Meu Deus, mas por que essa pessoa faz isso, né? Por que essa pessoa faz isso? Eu não entendia por que essa pessoa fazia isso, sendo que eu tava falando de Deus, pregando a palavra de Deus. E, gente, isso estava me incomodando de uma forma, estava me irritando muito. Estava me irritando muito, me incomodando muito, que a única coisa que eu fiz foi me afastar dessa pessoa. Eu não discuti, não briguei, não reclamei. Não levei reclamação dessa pessoa para ninguém, mas eu me afastei dessa pessoa, saí do grupo que ela estava cuidando, porque eu falei, o que adianta eu ficar no grupo dessa pessoa, né? Que ela está cuidando, se ela tem essa ideia de mim, se ela fica debochando, dando risada de mim, para que eu vou ficar no grupo? Para que eu vou ficar próxima de uma pessoa assim, que me coloca para baixo? Eu peguei e me afastei dessa pessoa. A minha única reação foi afastar dessa pessoa. Eu me afastei e não quis mais me envolver, né, ficar perto dessa pessoa. Então, gente, às vezes você tem que fazer isso. Você tem que se afastar de pessoas. Às vezes, muitas vezes, você tem que afastar de pessoas. Pessoas que te criticam, pessoas que debocham de você, pessoas que riem de você. Muitas vezes você tem que se afastar de pessoas assim, para você não se contaminar, não sujar o seu coração, não ficar triste. Você tem que afastar, ficar longe. Tem que ficar longe dessas pessoas. Porque foi o que eu fiz. Eu me afastei dessa pessoa, né? E aí foi quando acabou os deboches, acabou a risaria, acabou a palhaçada, acabou porque eu me afastei, eu não dei mais ouvido, eu não fiquei mais próxima ali ouvindo, me chateando, né? Tendo que ouvir aquelas coisas, né? Aquela zombaria, então eu me afastei. E eu falei, Deus, cuida dessa pessoa, porque eu não quero ficar perto dela, eu não quero sujar o meu coração e também não quero reclamar dessa pessoa, mas o Senhor vai tomar conta dela.
cuida dela, né? Cuida dela, converte essa pessoa, porque uma pessoa assim não é convertida, né? Tá na carne. Eu falei, porque se a pessoa tivesse um espírito, vai a respeitar a palavra de Deus e a respeitar, né? A mensagem de Deus. Se uma pessoa não respeita a mensagem de Deus, então ela não é convertida. Ela não tem temor a Deus, então ela não é. Então, a melhor coisa que eu fiz foi me afastar. Muitas vezes você vai ter que distanciar dessas pessoas, mas é pelo seu próprio bem. Pelo seu próprio bem, né? Então, gente, não vale a pena você discutir, brigar, reclamar. Não adianta, não vale a pena. A melhor coisa é você entregar nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus e se afasta. Afasta desse tipo de gente. Afasta desse tipo de pessoas que querem ver o seu mal. Pessoas que querem te prejudicar para baixo, triste. Afasta. É isso que você tem que fazer aqui na terra. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua vida com Deus. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu chamado. A palavra de Deus fala que muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Então, gente, porque Deus te chama, mas você pode rejeitar o convite. Você pode dizer não. Deus pode te chamar, né? Como a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque nem muitos aceitam o chamado, muitos têm medo, né? Não quer enfrentar lutas, desafios, né? As coisas que vêm pela frente, porque, gente, quando você aceita o chamado de Deus, não vai pensando que é mil maravilhas, que você tá livre de perseguição, que você tá livre de ser acusado, você tá livre de ser, né, zombado, receber críticas, você não tá livre, não. Pode ter certeza que você esteja preparado para receber as pancadas que vier. Você vai receber. Quando você aceita, né? Quando Deus te chama e você aceita, você tem que dizer sim para Deus. Você está dizendo sim para muitas coisas, para perseguição, para as lutas, tudo que vier. Você vai ter que suportar o processo, viu? Para você chegar na sua promessa, você vai ter que suportar o processo. E o processo não é fácil. O processo é dolorido, machuca. Muita gente não está preparada. Por isso que muita gente desiste. Muita gente não aguenta. Muita gente não aguenta, desiste, não está preparada. Gente que está na zona de conforto, está muito confortável e não quer luta, não quer sair dali. A pessoa não quer lutar. A pessoa quer as bênçãos, ela quer ser abençoada, mas muitas vezes a pessoa não quer lutar, ela não quer sair dali da zona de conforto. Então você esteja preparado. Quando você aceita o sim para Deus, eis-me aqui, Senhor, esteja preparado para o que vier pela frente, porque boa coisa não vai vir, viu? Não pense que Satanás vai ficar feliz, não. Não pense que Satanás vai cruzar os braços e ver você passando de boa, né? Você indo para sua promessa de boa. Não, ele vai querer te atrapalhar de qualquer jeito. Ele vai usar pessoas para te maltratar, vai usar pessoas para rir de você, vai usar pessoas para te dar pancada. Ele vai usar pessoas. Mas vai fazer de tudo para você desistir do seu chamado. Ele vai fazer de tudo, né? Vai fazer você passar vergonha, vai fazer de tudo para te atrasar, vai fazer de tudo. Mas você tem que estar preparado e focar em Deus. Preparado para o que vier, para o que falar de você. Porque muita gente vai falar mal de você. Muita gente. É só você começar a falar de Deus, só começar você aparecer e falar de Deus, aí já começa as pancadas, viu? Vão falar mal de você, vão inventar muitas calúnias contra você, porque é o inimigo, gente, que tá tentando, o inimigo usando pessoas para tentar te colocar para baixo, para você desistir. É isso, porque Deus quer que a gente faz o quê? Que a gente cumpra o nosso chamado, né? Porque Deus quer o quê? Que a gente cumpra o nosso chamado, o nosso propósito. É isso que Deus quer, que a gente obedeça, né? Porque, gente, lembra a história de Jonas? Jonas, ele desobedeceu a Deus. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas. Deus deu uma missão para Jonas, para ir para Nínive, pregar contra Nínive, né? Para aquele povo se arrepender dos pecados. Mas Jonas, o que ele fez? Ele não obedeceu a Deus. Jonas fez a vontade dele, ele não obedeceu e ele foi para Tarsis, foi para outro lugar. Pegou uma embarcação e foi para outro lugar. E aí, o que aconteceu com Jonas? O navio começou a afundar, né? O povo descobriu que era por causa de Jonas, né? Porque ele falou, né? Por causa dele, que ele estava desobedecendo a Deus, que ele estava ali naquela embarcação e não era para ele estar ali. E o povo pegou Jonas e jogou no mar e o grande peixe engoliu ele. Ficou 3 dias, 3 noites na barriga do grande peixe. E aí, quando Jonas clamou a Deus,
Ele clamou a misericórdia de Deus, e foi quando Deus ouviu, e Deus fez o grande peixe vomitar Jonas lá na cidade de Nínive. Aí o grande peixe vomitou Jonas, aonde ele teria que ir, né, em Nínive. E aí foi quando Jonas chegou lá, né, e foi quando ele foi pregar a palavra de Deus, obedecer a Deus. O que Deus mandou ele fazer foi quando ele obedeceu, mas depois de quê? Depois dele ter pagado o preço, depois dele ter desobedecido a Deus, e foi para outro lugar, não obedeceu o chamado dele, e foi quando aconteceu tudo isso com Jonas, né? Ele foi engolido pelo grande peixe, né? Imagina só, ficar na barriga de um peixe 3 dias, 3 noites, gente. Imagine só, né? E aí foi quando ele chegou lá, naquela cidade, e ele pregou, ele obedeceu a Deus. E toda aquela cidade se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Ele cumpriu o propósito dele. Ele não queria não, mas ele obedeceu depois do quê? De ter pagado o preço. Muita gente, acontece isso, muita gente só se arrepende quando tá no fundo do poço. Muita gente só se arrepende quando começa a acontecer um monte de coisa ruim. Deus manda a pessoa fazer uma coisa, a pessoa vai e faz outra, totalmente diferente daquilo que Deus mandou. Aí começa a pagar o preço, começa a acontecer um monte de coisa, né? Tá pensando o quê? Deus mandou você fazer algo, você não fez, o que ele faz? Ele fecha todas as portas. Você não tem opção, você vai ter que obedecer. Então, Jonas, ele foi para outro lugar, ele desobedeceu. E aí, o que aconteceu? Aí, gente, aconteceu tudo isso, né? Aconteceu tudo isso na vida de Jonas, né? E ele teve que obedecer, ele teve que clamar a Deus e obedecer. Muitas vezes só clamamos, né? Lembramos de Deus na hora do desespero, quando o bicho pega, quando a coisa começa a acontecer, começa a dar tudo errado. É aí quando a gente lembra de Deus, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas por que tudo está acontecendo de dando errado na minha vida? A minha vida está virando de perna pro ar, minha vida está acontecendo tanta coisa errada, tanta coisa está acontecendo, meu Deus, o que é isso? Aí você vai lembrar, mas foi o que eu fiz. Mas eu tô pagando pelo que eu fiz, eu desobedeci a Deus. Deus me mandou fazer isso, eu tô fazendo aquilo. Então, gente, muitas vezes só lembramos de Deus na hora do desespero, quando as coisas começam a dar errado, né? Quando desobedecemos, e aí a coisa começa a dar tudo errado, a casa começa a cair, é quando lembramos de Deus. Aí fala, Senhor, Senhor, me ajuda, me socorre, Pai. E aí Deus fala, tá vendo? Se tivesse me obedecido, né, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido se tivesse me obedecido, mas foi desobedecer, né? Eu te mandei para fazer isso, você fez aquilo. Então, gente, muitas vezes, é igual eu paguei o preço uma vez, né? Deus falou para mim que não era para mim trabalhar, né, naquela empresa, né, do mundo, e eu, né, eu falei, será, Senhor, que não tô enganada, tudo, e fui, olha o que aconteceu, eu paguei o preço, né, porque Deus fez eu passar uma vergonha, né, fez eu passar uma vergonha, porque eu pedi uma prova para Deus, e ele, né, provou que realmente não era aquilo que ele tinha para mim, e eu passei vergonha. Então, gente, tem coisas que Deus não quer que você faz, e você tema e faz, e dá errado. Desobediência, você desobedeceu, Deus te mandou fazer uma coisa e você fez outra. Então, gente, a gente tem que focar em Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, no chamado de Deus. O que é que Deus quer pra gente? O que é que Deus quer pra mim? O que é que eu tenho que fazer? O que é que Deus quer que eu faça? Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Às vezes, você tá discutindo por coisas bobas no seu casamento, né? Coisinhas, gente, que dá para deixar para lá, que você não devia nem levar em consideração. Coisinhas bobas que está acontecendo, né? Uma briguinha aqui, outra ali, você tá, né? Você tá batendo de frente, você tá aproveitando tudo isso, em vez de deixar para lá, de entregar nas mãos de Deus e orar e tá desobedecendo, né, aquilo que Deus quer que você faz, e você tá ali desobedecendo, batendo de frente, discutindo, não é isso que Deus quer. E aí você vai pagar o preço, que aí vai acontecer o quê? Aí vai chegar uma hora que a coisa vai ficar muito fora do controle, você vai perder o controle, e aí vai ficar difícil. Aí Deus vai falar, eu não te avisei, eu não falei que era para você deixar para lá. Coisas, gente, que a gente não vale a pena a gente brigar, discutir. A gente é um colega de trabalho que tá te irritando, e Deus fala para você deixar para lá, não vale a pena você discutir, entrega nas minhas mãos, deixa pra lá. E você tá discutindo com aquela pessoa, com aquele abençoado, tá sendo usado pelo inimigo para tirar sua paz, para você perder a sua bênção. Às vezes você tá perto de uma promoção e o inimigo não tá feliz.
O inimigo não tá feliz com isso. Você tá perto de uma promoção e o inimigo não tá feliz. E ele tá usando pessoas para tirar sua paz, para te provocar, para você perder a sua bênção. E aí é quando Deus fala para você, deixa quieto, deixa para lá. E aí você vai se irritando, você desobedece a Deus e você sai da linha, você explode, discute. Aí pronto, você perdeu a sua bênção, a sua promoção. E aí o inimigo faz o quê? Fica feliz, né? É isso que ele quer. Ele conseguiu o que ele queria. Então, gente, tem coisas que não vale a pena você discutir. Tem coisas que não vale a pena, tem que deixar pra lá. Entregar nas mãos de Deus. Eu não contei pra vocês aqui o que aconteceu comigo, que eu deixei pra lá, eu deixei nas mãos de Deus, né? E as provocações acabaram porque eu me afastei e deixei nas mãos de Deus. Então chega uma hora que acaba. Quando você não dá atenção, quando você não dá audiência pro inimigo, ele perde a graça. Ele cai por terra, gente, ele cai, porque ele só provoca aquele que aproveita, aquele que dá atenção para ele. Então, ele cai por terra quando você rejeita, quando você ignora, ele cai por terra, perde a graça, né? Ele não vai ficar tentando se você não dá atenção para ele. Então, o que você tem que fazer? Entrega nas mãos de Deus, entrega a Deus, deixa nas mãos de Deus, amém? Muitas vezes parece que não vai acabar aquela prova, aquela luta, mas passa, gente, passa, nada é para sempre, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, mas tudo passa, tudo são momentos, tudo passa. Nessa terra aqui, tudo passa, só não passa a palavra de Deus, ela permanece para sempre, eternamente. Então, gente, por isso que temos que confiar em Deus, entregar nossos caminhos ao Senhor, e confiar nele. A palavra de Deus fala, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará na sua vida. Basta você confiar em Deus. Basta você confiar em Deus. Confia no Senhor, entrega os seus caminhos a ele e ele tudo fará na sua vida. E ele vai revelar o que você tem que fazer. Se você não sabe ainda o que Deus tem para você, o que Deus quer para você, para que ele te chamou, se você não sabe ainda, ele vai te revelar. Ele vai falar no teu coração. Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Você vai viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus na sua vida, você vai viver. Você vai ver. É promessas de Deus, gente. É promessas de Deus. Né? A gente não está lutando, né? Passando por muitas guerras, por muito sofrimento em vão, para nada. Tudo tem um porquê, tudo tem recompensa, gente. Deus vai te recompensar por tudo isso que você está passando, que você está lutando, que você está vivendo, tudo isso Deus vai te recompensar. Você vai receber a sua bênção, você vai receber a sua vitória, seja na saúde, a bênção na saúde, a tua restauração, a sua saúde, seja na sua vida financeira, né? Deus vai te dar bênção, né? Prosperidade na sua vida financeira, seja, gente, na sua vida espiritual, Deus vai avivar a sua fé, você vai ter aquela fé inabalável no Senhor, né? Seja na sua vida familiar, ter aquela família abençoada, aquele casamento abençoado na presença de Deus. Então, seja qual for a bênção que você estiver buscando, que você estiver confiando no Senhor, Ele vai te dar. Mas não esquece, a sua salvação é mais importante do que tudo. Ela tem que estar em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais Ele te dará, o mais Ele fará na sua vida. Amém? Glória a Deus. Busca primeiro a tua salvação, o resto Deus vai te dar. Amém? Glória a Deus. Gente, não esqueça de se inscrever no canal. Você fazendo isso, você se inscrevendo no canal, né, fortalecendo esse canal, você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus, vai estar evangelizando, clicando no gostei, para que o YouTube venha entregar para mais pessoas, clicando no sininho, né, das notificações na palavra todas, para você estar recebendo as notificações do YouTube. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus amores, vamos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro, Pai, na Tua santa presença, Pai, em oração, meu Deus. Eu apresento a todos aqui, meu Pai. Apresento esse irmão, essa irmã, meu Pai, que está aqui orando junto comigo, Pai.
meu Deus, e sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, o Deus, meu Pai, rico, o Deus que é dono de tudo, do ouro e da prata, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode curar, o Deus que pode restaurar, o poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos, Pai. Todas as vezes que precisamos, que estamos, meu Pai, em busca de socorro, o Senhor está pronto para nos ajudar, o Senhor está lá disponível, meu Pai, a todo momento, Pai, aqueles que te buscam, aqueles, meu Pai, que está, meu Pai, buscando sempre a tua presença, Deus que está pronto, preparado, meu Pai, para nos ouvir, para nos socorrer, todo momento que precisamos, Pai, do Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, socorre, Pai, aquele que está precisando, meu Deus, precisando, meu Pai, de uma cura, precisando, meu Pai, de um emprego, precisando, meu Pai, de uma prosperidade, Pai, na vida financeira, precisando de um socorro, meu Pai, no casamento, precisando de uma libertação. Às vezes essa pessoa que está no mundo das drogas, Pai, que não tem mais controle, que perdeu o controle, essa pessoa que está, meu Pai, numa situação, meu Pai, que não aguenta mais de vícios, meu Deus, que está gritando socorro, meu Pai, que não tem forças para sair dessa situação. Eu peço ao Senhor que visita, Pai, essa pessoa, Pai, e toca na vida dela, Pai, dando socorro, Pai, cuidando, meu Pai, dessa pessoa, Pai, tirando, meu Pai, esse vício, libertando ela, Pai, libertando, meu Pai, essa pessoa de todo mal, Pai, essa pessoa, Pai, que está passando por lutas, meu Pai, por um processo que não acaba mais, que não aguenta mais, Senhor, socorre, Pai, essa pessoa, Pai, socorre, porque só o Senhor tem o poder para fazer isso, Pai, para socorrer essa pessoa, para tirar ela dessa situação, meu Deus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que entregue as bênçãos na vida dessa pessoa, de cada um aqui, meu Pai. Muitas vezes, meu Pai, não obedecemos o que o Senhor nos manda fazer, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, e fazemos errado, Senhor. Aquilo que o Senhor nos mandou fazer, fazemos errado, fazemos de outra forma. Pai, pedimos, meu Pai, sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós venhamos entender, meu Pai, o nosso chamado, para que venhamos, meu Pai, obedecer, Pai, obedecer a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.